Fairy Tail é um dos shounens mais famosos de todos os tempos, mesmo que pra muitos ele seja o pior anime que existe. Sim, gente, as pessoas não precisam assistir todos os 10 mil animes que existem pra definir qual é o pior. Bem-vindo à internet! Eu acho que nem o Poder da Amizade salva Fairy Tail de ser considerado o pior anime nesse estilo. Mas calma lá, vamos com calma. Por mais que Fairy Tail tenha sim seus problemas, o anime não ficou tão popular à toa. Por isso, além de separar os 5 maiores problemas, eu também separei as 5 maiores qualidades de Fairy Tail. Entre aspas, porque depende muito da pessoa que para pra assistir. É uma coisa muito mais subjetiva do que parece. A história se passa em um mundo onde os humanos usam magia como se fosse algo natural. Por isso, é comum que os magos desse mundo às vezes se juntem em guildas para poderem ganhar dinheiro ao concluir missões. Padrão, estilo jogos de RPG. Dentre essas guildas existe uma que tem uma péssima reputação. Uma guilda super violenta, cheio de delinquente, pelo menos segundo o que os boatos dizem, e sim, essa é a guilda da Fairy Tail. Pra vocês verem que Fairy Tail não é só o nome do anime, mas também o nome da guilda da galera. E a Fairy Tail não tem má fama à toa. É uma guilda cheia de baderneiro, eles ficam brigando toda hora, fazendo bagunça. Tem um cara que é tão apelão que a cidade para pra ele passar, porque senão ele destrói sem querer as coisas que estão à volta dele. Mas essa guilda também é um lugar muito especial que une os membros que convivem ali. De um jeito muito bonito, inclusive. Por quê? Por mais que seja um lugar cheio de gente excêntrica e esquentadinha, eles se amam e se respeitam como se fossem uma grande família mesmo. Tanto que a história inteira, a gente acaba acompanhando várias pessoas que tentam ser babaca com alguns dos membros e junta a galera inteira para proteger, e de um jeito muito bacana. Esse tipo de união, por si só, já é um diferencial absurdo que Fairy Tail traz pro público. É um negócio que engaja a gente a continuar assistindo, sabe? O bagulho fica louco mesmo quando os personagens principais da história lutam pra proteger alguém, e não o contrário. Então já deu pra perceber que o poder da amizade é um elemento muito presente, muito importante pra narrativa de Fairy Tail funcionar. Presente até demais, pra falar a verdade. E o poder da amizade é justamente o primeiro grande motivo que desagrada muitas pessoas nessa história. Ao longo dos episódios, pra quem se dispõe a assistir, pra muitas pessoas, o poder da amizade fica muito caricato, fica muito forçado. E por ser um anime muito grande, dá pra dar vários exemplos disso. Mas pra mim, o maior exemplo disso ao longo da história é o Natsu, que é um menino que tecnicamente só pode usar magia de fogo porque ele come fogo, poder comer do nada qualquer outra coisa que não é fogo, e assim fica muito mais forte do que ele era 5 segundos atrás. Ah, Vitor, então Fairy Tail é ruim por causa disso. Calma, gente, incomoda muitas pessoas, sim, mas também agrada muita gente, é funcional pra muita gente. Não à toa, o poder da amizade é o negócio que mais ajudou essa história a vender muito, mas desde o começo. E quando a gente fala de vendas em anime, a gente tá falando majoritariamente de popularidade. Então, se ficou muito popular, significa que muitas pessoas gostaram e começaram a consumir os produtos, que no caso são o mangá e o anime. Majoritariamente o mangá e o anime. Ah, Vitor, mas não funcionou pra mim. Tudo bem, não funciona pra mim em alguns momentos também. Mas vamos combinar, gente, o poder da amizade também não é tão repetitivo assim. Não é, se eu desgostei de uma cena de poder da amizade, eu não vou gostar do resto do anime inteiro. Não, você tem maneiras diferentes de trabalhar o mesmo artifício narrativo. Então, tem cenas como essa aqui na Quest dos 100 anos, onde a Lucy para o Natsu porque ela ama ele, e o Natsu entende que ele tá fazendo bobagem, que são muito funcionais. A gente se comove mais fácil nesse tipo de situação. E você tem cenas que pra muita gente vai ficar parecendo forçação de barra. Por ser um elemento muito presente na história, depende muito da maneira como o autor está trabalhando naquele momento específico. Tem momentos que são mais bem executados, tem momentos que são menos bem executados. Normal. E eu me arrisco a dizer que pra boa parte das pessoas que gostam de Fairy Tail, que conhecem Fairy Tail, é comovente o cara tirando o poder da onde ele não tem pra ganhar uma luta porque ele precisa salvar alguém, entende? É emocionante a gente acompanhar a guilda da Fairy Tail por conta do tamanho dos vínculos, do poder dos vínculos que eles têm ali. Por exemplo, é tenso pra caramba ver os membros da guilda querendo se matar, e às vezes acontece mesmo. Ainda mais em arcos como esse aqui, por exemplo, onde o Natsu e o Grey saem na porrada por causa de umas paradas muito trágicas relacionadas ao passado do Grey. Da mesma forma, é divertido ver essa mesma galera que se protege com a vida, brigando por umas bobagenzinhas muito toscas no bar da guild. Ou ver algumas cenas onde os personagens parecem estar desenvolvendo um amor mais romântico entre si. Afinal, a gente tem vários casais em potencial que são muito interessantes, mas assim, muitos mesmo. A gente tem Natsu e Lucy, Grey e Júvia, Erze e Gelado, Gagel e Levi. É Levi ou Levi? Oi. Mate. Enfim, casais que provavelmente, infelizmente, nunca vão ficar juntos.
E a gente entra no segundo grande problema dessa história. Esse é um ponto que deixa muita gente com ódio mortal de Fairy Tail. Eu mesmo fico com um tantão de agonia em vários momentos por causa disso, porque a gente fica shippando casal atrás de casal. O autor dá muita brecha pra esse tipo de chip e ele não deixa ninguém ficar junto. É bizarro. Eu até hoje tô tentando entender por que a Ares e o Gelado não ficaram juntos ainda. É assim, nossa, caramba. Olha só, é comum que animes nesse estilo, Battle Shounen, não tenham romance ou tenham romance entre aspas. Entre aspas, porque mostra que o casal fica junto depois de um time skip, mas não desenvolve nada no meio do caminho. Só que Fairy Tail até tem um certo desenvolvimento romântico mais forte do que a maioria das histórias nesse estilo, só que como todos os outros pares de mercado, você não tem conclusão nenhuma. Pior do que obras como Naruto, por exemplo, você não tem nenhum time skip onde a pessoa casa, beija, alguma coisa do tipo, que já é ruim, eu já não gosto muito. Porque o legal de você acompanhar o romance não é ver o casal ficando junto, é você ver o casal ficando junto depois de acompanhar todo o processo deles se conhecendo, se apaixonando, bababá, bababá, bibibi. Então, é triste pra caramba ver o que o autor faz com Fairy Tail. Você tem uma diversidade de personagens muito carismáticos, muito interessantes. A guilda deles tem sei lá quantos membros e praticamente todos eles são muito relevantes, são muito carismáticos, tem uma interação sensacional, é divertido de acompanhar os personagens. Então você simpatiza muito mais fácil com os personagens, você quer que as coisas deem certo pra eles ao longo da história, principalmente, e você vê que rola um interesse amoroso entre algumas pessoas ali no meio, e você quer que elas fiquem juntas, porque você gosta dos personagens, só que aí os personagens não ficam, e esse é o grande problema pra muita gente. Pra vocês verem, eu me incomodo com isso, eu estou agoniado com isso, mas enfim, se você é desses que acha que o romance deveria ter alguma conclusão, deveria ter algum desenvolvimento mais apropriado, senta o dedo no like, vamos fazer uma forma de protesto pro Hiromashima colocar romance nessa história. Pelo amor de Deus, autor de Fairy Tail, coloque romance nessa história, é tudo que eu te peço. Nesse ponto do vídeo, já ficou muito claro pra todos vocês que Fairy Tail é um anime que é sim, cheio de altos e baixos, é muito 880 no sentido literal da palavra. Então os personagens no geral são muito bons, mas romance é palha porque o autor quer que seja palha. E o terceiro ponto que eu nem falei ainda, mas que muita gente reclama, é que ninguém morre nessa história. Ou melhor, até morre, mas todos os personagens que vêm a falecer acabam sendo revividos depois. Muito estilozinho Dragon Ball. Mas sendo honesto com vocês, eu não acho que essa seja uma crítica muito válida, não. Você não precisa matar personagens pra deixar a história interessante, pra gerar o impacto que você precisa gerar em momentos de tensão, entendeu? A história não necessariamente vai ficar menos ou mais previsível se você deixa de matar ou não os personagens. A morte dos personagens, ela não é determinante pra deixar a história mais ou menos previsível, gente. Você tem histórias onde morre gente pra caramba, que são previsíveis, e você tem história onde não morre ninguém, que não são previsíveis. E a justificativa que Fairy Tail traz é muito válida também. Você tá falando de um mundo mágico, onde magia não só é um elemento absoluto, como ele tá presente em praticamente todas as pessoas que vivem ali. E o elemento magia, em qualquer história, ela te possibilita várias coisas. Desde que você dê contexto suficiente, não tem problema você reviver alguém através de alguma magia mirabolante que brotou ali, entendeu? Talvez a execução não seja tão adequada assim, talvez a execução incomode muitas pessoas, talvez, mas eu não acho que seja um ponto pra gente ficar olhando muito, porque, sinceramente, né, tanto faz. Outra crítica muito frequente, e essa sim, muito válida, é que comparado com os pares de mercado de Fairy Tail, e aí eu tô falando de Hunter x Hunter, eu tô falando de Naruto, de One Piece, de Bleach, Black Clover, etc., Fairy Tail não é lá aquela Brastemp, a produção é bem meia boca, em parte por ter seguido o modelo de long run. O modelo de long run é aquele modelo onde o anime lança infinito semanalmente sem parar, por anos e anos e anos. Fairy Tail não é tão grande assim quanto One Piece ou quanto Naruto, mas o estúdio A1 Pictures não era um estúdio apropriado para fazer esse tipo de anime. E o atual estúdio que ele tá, JC Staff, também não é muito mais difícil você manter a qualidade técnica da produção se você tem que fazer um episódio por semana. É um tempo de produção ridículo. Então, assim, honestamente falando, se não fosse long run, provavelmente Fairy Tail seria muito mais bem tratado do que ele é hoje. Dá pra ter long runs tão bons quanto One Piece? Dá, mas a quantidade de dinheiro que eles precisam colocar ali pra fazer o negócio funcionar do jeito que o One Piece tá funcionando agora em Egghead, por exemplo, é bizarro. Então, assim, Fairy Tail teria que começar a vender muito mais do que ele vende hoje pra ganhar o mesmo tratamento que o One Piece tá ganhando. Não tem outro jeito.
E como não vale a pena ficar entrando muito na pauta produção, por mais que seja uma curiosidade super bacana, super interessante, porque ela afeta mesmo a experiência de quem tá assistindo, por mais que a maioria das pessoas não dê o devido valor por falta de conhecimento, talvez, falta de interesse, não sei. A última crítica tá relacionada ao fato da história ser fraca, no geral. Alguns dizem que é por conta da narrativa rasa, outros dizem que é só por ser muito previsível. Mas o fato é que essa crítica faz muito sentido. Os únicos contrapontos que eu tenho que dar pra vocês sobre isso são: uma história fraca por si só não deixa a história menos divertida. Esse é o primeiro ponto muito importante. Porque quando a gente fala de entretenimento, a gente tá falando de um negócio muito mais individual. Então não é porque você talvez dê mais valor pra uma história bem escrita, pra uma história bem contada, que a grande maioria das pessoas vai se importar com isso de fato. E se elas conseguem se divertir com um negócio mais bobinho, com um negócio um pouquinho mais raso, porque os personagens são interessantes, porque a história é funcional, porque tem vários elementos que emocionam a gente de várias formas, a história vai vender do mesmo jeito, a história vai funcionar para a maioria das pessoas do mesmo jeito. E o segundo ponto é que o mundo de Fairy Tail é muito mais interessante do que a maioria das pessoas pensa. Tem vários conceitos que eles metem na história que, pra mim, são muito interessantes. A história dos dragões, a parada de gerações de Dragon Slayer, a maneira como eles usam magia, a história de cada um ser especializado em uma magia em específico, e a resiliência que eles têm que ter por ter um único tipo de magia é muito maior. Em um determinado momento, o mundo se expande bastante, porque a gente começa a ser introduzido a seres como demônios, por exemplo. A gente descobre a história daquele mundo, por que os dragões eles estão em extinção, qual é a história das guildas, por que elas foram formadas, etc. É bem legal, gente. É bem legal. Assim, por mais que tenha essa crítica de que a história é previsível, e alguns até falem que a história ela é rasa, tem vários pontos interessantes que fazem a história valer a pena, até pra quem gosta do negócio um pouquinho mais elaborado. その保管庫の鍵が奴の指輪だ。奴がいくら悪人とはいえ、一国の大臣。 Se você é novo por aqui, conheceu o canal agora e gostou bastante desse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos que eu já postei, pra você ver qual que é a minha antes de se inscrever. E antes de eu ir almoçar, porque tá quase na hora do almoço, uma curiosidade bônus pra quem chegou até esse momento do vídeo. Você sabia que Fairy Tail não é o primeiro mangá desse autor, e que muitos personagens de Fairy Tail foram reciclados desse primeiro mangá? Pois é, a primeira obra é essa aqui. Uma obra que inclusive foi a grande responsável por inspirar o Hiromashima a criar Fairy Tail. E olha, nesse momento, você, fã de Eden Zero, deve ter tido um déjà vu. Porque da mesma forma que Eden Zero tem skin do Natsu moreno, do gato contra roupa e da Erza com tapa-olho, o Natsu nada mais é do que o protagonista de Grove com cabelo pintado de vermelho. O gelado de Fairy Tail é uma versão menos B10 do Sighart de Grove. E o boneco de neve da Lucy é o mesmo bicho de Grove Adventure Rave, gente. É exatamente o mesmo bicho, nem skin ele teve. Então, antes de eu ir embora, melhore Hiromashima, sério, pare de reciclar seus personagens, é muito feio. Eu sei que funciona, os personagens são realmente muito bons, eu entendo que você gosta muito deles, mas pelo amor de Deus, né, seja mais original, por favor.